muito bem-vindos a mais um culto em adoração e engrandecimento ao nome do nosso Deus, que é a quem amamos, a quem adoramos e que é digno sempre de todo louvor. Como tema, deste trimestre, temos aí essa oportunidade de recomeçar, esse convite ao recomeço. Sendo assim, compartilhe a esperança. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração, como diz Romanos 12, 12. Esse é um convite, que a igreja tem se proposto, é um convite desse momento de vida, de recomeçar, seja nas nossas casas, nas nossas vidas, mas também da nossa igreja, essa chamada a vivermos um novo tempo, a abraçarmos esse recomeço de vida, de pensamento e de atitudes também. Vamos orar, irmãos? Vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Pai, muito obrigada pela oportunidade de estarmos juntos na tua casa. Obrigado, Pai, por termos a oportunidade de separarmos um tempo, de termos a tecnologia disponível, pessoas capacitadas, ó Pai, para que façamos tudo isso acontecer, ó Pai, para que mesmo distantes possamos nos reunir enquanto igreja e na comunhão, ó Pai, do corpo que é esta igreja, louvarmos e engrandecermos o teu nome. Pai, recebe aqui a nossa adoração, recebe o nosso louvor, receba aqui, ó Pai, a glória que damos ao teu nome, pois só tu és digno, Pai. Fale conosco também, Pai, neste momento deste culto, ó Pai. Diga aos nossos corações, incomode as nossas vidas, ó Pai, com a tua palavra, com o que o Senhor deseja nos dizer, deseja compartilhar e deseja abrir os nossos olhos perante a vida, ó Pai. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz assim, no Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Vamos louvar, então, ao Senhor com a equipe de louvor, com o hino Toma o Meu Coração.
Amém. As misericórdias do Senhor e o seu consolo nos envolvem. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Coríntios 1, 3-4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Que nós possamos sempre estar aqui dispostos, né, a perceber o consolo que Deus nos proporciona e assim estarmos disponíveis também a consolar aqueles que necessitam de um ombro amigo, de um momento de consolo e de a carícia da alma, né? Onde a gente pode servir, né, de ombro amigo e ter uma palavra boa e uma coisa boa a compartilhar. Vamos, então, cantar juntos, né, o hino Nada Temerei, a música Nada Temerei. Saiba de uma coisa, meu amado, você não está sozinho, o Todo-Poderoso está com você. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor, comece a ver a luz do Senhor brilhando a teu favor, querido. Levante as suas mãos e declare: de mim, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e
aquele que pode fazer um milagre na tua vida. Levante essa voz e faça subir o teu som. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Amém. Gostaria de convidar a irmã Cristiane para fazer um momento de oração. Orar. Oremos. Pai de amor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por esse domingo, que é teu dia, Senhor, e estamos aqui reunidos no teu nome para te cultuar, para te agradecer, reconhecer que o Senhor é tudo na nossa vida e que, ó Deus, sem ti nós não somos nada. Recebe, Senhor, esse momento aqui que passamos com os nossos pensamentos voltados para ti, sempre com gratidão no nosso coração e entregando, Senhor, os pedidos, as necessidades que estão ao nosso redor, as pessoas que nós amamos, que nós conhecemos, ó Deus. Trabalha, Senhor, no meio do teu povo. Nós sabemos que o Senhor sempre trabalha a nosso favor. Continua falando conosco nessa noite, ó Deus. Nos alimenta com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Convido agora o Ministério 360 Graus para o momento de anúncios. Boa noite, irmãos. Me ouvem bem? Ok? Então, vamos começar os nossos avisos. Nós estamos encerrando o mês de janeiro e temos muitas atividades já nessa primeira semana de fevereiro. Então, é importante os irmãos estarem atentos para não perder nada do que a nossa igreja tem feito durante todas as semanas. Então, vamos ao primeiro slide. Nós vamos ter amanhã o Dia Especial de Oração. No mês de janeiro, aconteceu no dia 11, foi abençoadíssimo, e nós vamos estar fazendo. A irmã Aline, já era uma prática recorrente da nossa igreja, termos um dia especial de oração, um dia em que a igreja tirava para poder estar fazendo esse momento, e agora pelo Zoom nós voltamos a essa atividade. Foi muito bom da outra vez, e amanhã nós vamos fazer novamente. Será amanhã, dia 1º, no horário de 8 até as 17 horas. Durante todo esse período, nós vamos ter irmãos na sala para receber os pedidos de oração, estar orando com as pessoas que entrarem, estar ali de plantão, para quem tiver necessidade e quem entrar e quiser compartilhar conosco esse momento. De meia em meia hora, os irmãos que se voluntariaram estarão ali presentes para receber as pessoas, para estarmos juntos orando, agradecendo a Deus por esse mês de janeiro que passou, agradecendo, pedindo. De várias maneiras nós podemos estar orando ao nosso Senhor. Temos também, deixa eu passar o próximo slide, a reunião do Conselho Deliberativo. Essa reunião será na terça-feira, dia 2, será uma reunião online, será feita pelo Zoom, e os irmãos receberão tanto do culto de oração de amanhã, quanto do Conselho Deliberativo na terça-feira, vão receber o link pelo Zoom. Ele vai ser enviado para os irmãos. E quem vai participar dessa reunião do Conselho Deliberativo? A diretoria estatutária, os líderes de ministério, o corpo diaconal, as comissões de finanças e exames de conta. Estão convidados para juntos estarmos conversando e alinhando algumas coisas que a nossa igreja tem necessidade nesse momento. Bom, continuando, não poderíamos deixar de falar sobre missões. Nós, camisetas da campanha, R$ 39,00, as máscaras R$ 6,00. Essa primeira leva de pedidos nós vamos estar recebendo até o dia 10 de fevereiro. Estamos muito felizes porque nós já temos, se eu não me engano, acho que são 14 pedidos de camisas e 11 de máscaras. Até ontem era essa quantidade, mais o que nós já compramos na semana passada.
Então, assim, fico muito feliz dos irmãos estarem apoiando nesse momento, né, que é crucial. Eu sei que da dificuldade pela qual passa o mundo, a gente sabe de tudo isso, mas nós precisamos nos unir, nós precisamos estar realmente sustentando missões. É muito importante para o crescimento da nossa igreja e propagar a mensagem salvadora de Jesus Cristo àqueles que não conhecem. Na quarta-feira, nós falamos sobre os cofrinhos, né? Até comentei que quando eu era bem jovem, recebíamos o cofrinho no banco e a gente não dava o dinheirinho, era uma forma de poupar, uma forma das crianças aprender, e muitas vezes a gente entregava esses cofrinhos na igreja como uma forma de estar colaborando com missões. Então, a junta, ela deu essa ideia que cada pessoa fizesse o seu e entregasse na igreja. E eu e a minha outra promotora, a irmã Ana Paula, nós tivemos a ideia de entregar um cofrinho para cada família. E o cofrinho começou a ser entregue hoje, né? Tem o tema da campanha, ele é colorido, e ainda temos algumas unidades que eu acredito, confio, que até o final da próxima semana vai estar no lar de cada um dos irmãos. E os irmãos não precisam ficar assim, eu só vou entregar esse em março, é março que é o final da campanha? Não, irmão. Encheu o cofrinho e entrega para a gente, porque esse cofrinho vai acompanhar o irmão, vai acompanhar a família durante todo o ano. Nós temos 3 campanhas relacionadas a missões durante o ano, e nós não vamos trabalhar missões só na época das campanhas, nós vamos trabalhar missões durante todo o ano. Então, esse cofrinho vem, o irmão vai, nós vamos fazer essa contagem do que tiver dentro do cofrinho, na presença do irmão, para não ficar nenhuma dúvida. A gente quer fazer uma coisa assim muito transparente, muito certinha. O irmão vai levar um recibo do que tinha no cofrinho, né, o valor que estava ali, que vai ser tipo um recibo de amor, um recibo de gratidão, a gente ainda está elaborando. E o irmão, o cofrinho vai gostar tanto da casa do irmão que ele vai querer voltar junto com o irmão. Aí o irmão enche o cofrinho novamente, entrega para a gente novamente. Quer dizer, é uma maneira lúdica, bacana, da gente estar contribuindo e estar aprendendo um pouco mais de missões. O que mais nós temos para falar sobre hoje? Mais algum slide? Sim, irmãos. Hoje nós tivemos o nosso primeiro evento dos quitutes missionários. Foram 2 sobremesas, pavê de bis e delícia de abacaxi. E agradecemos a todos os irmãos que colaboraram comprando. Vendemos todas as 50 unidades. Nós arrecadamos R$250 para a campanha de missões. Foi um lindo e maravilhoso pontapé inicial para a nossa campanha. Ficamos extremamente felizes. Quando Paula me avisou, eu fiquei assim muito alegre. Eu falei, nossa, conseguimos vender tudo, que bom, fiquei muito feliz mesmo. E esperamos que os irmãos continuem nos apoiando. No próximo domingo, nós teremos outros quitutes que serão disponibilizados para os irmãos estarem adquirindo. Durante a semana, nós vamos estar vendo o que vai ser feito. Contamos com a colaboração dos irmãos, porque nós vamos precisar de doações para essa venda. Então, os irmãos que se dispuserem, que sentirem no coração o desejo de estar fazendo essa doação, nós já temos a doação de um pudim para a semana que vem, e os irmãos basta entrar em contato conosco, comigo, com a Ana Paula, com a irmã Wayne, ou pode também entrar em contato pelo Ministério 360, que as meninas falam com a gente conforme os irmãos forem se manifestando e tendo essa alegria, né? Porque eu acho que doar, eu acho que compartilhar é a maior alegria que nós podemos ter. Eu acho que a gente nunca deve guardar nada para a gente deve sempre pensar no outro, compartilhar. Eu acho que esse é o sentido da vida, né? Isso é importante para o nosso crescimento, para a nossa alegria, para a nossa fé, para tudo. Mais algum slide? Sim, os aniversariantes da semana, a gente louva a Deus pela vida dos irmãos. Nós temos o Arthur, que vai fazer aniversário terça-feira, ele é do Ministério Elos. Parabéns, Arthur. No dia 5/2, a Luísa, que também é do Ministério Elos. Parabéns, Luísa. Dia 6, nós temos o Roberto Almeida Alves. Parabéns, Roberto. E no dia 7, a irmã Cátia Cristina F. da Silva, lá de Imbaria. Parabéns, irmã. Que Deus possa continuar abençoando e que seus dias sejam longos, sejam com bastante bênçãos e que Deus possa continuar cuidando da vida dos irmãos e das suas famílias. Eu acho que é só isso por hoje, irmãos. Anotem,
não esqueçam dos nossos recadinhos. Mais algum? Posso dar boa noite? Eu acho que sim. Kizzy, volta com você. Boa noite, irmãos. Muito obrigada, irmã Lúcia. A nossa igreja está aí viva, cheia de atividades, né? Então, participem, irmãos, estejam participando, né? Estejam ativos na nossa igreja, fazendo o nosso trabalho acontecer. Diante das adversidades, Ele é nossa torre forte. Em Salmos 28, 6-9, diz assim: Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. O Senhor, Ele é sempre aquele que nos resgata, que nos sustenta em qualquer momento da nossa vida. Vamos cantar mais uma vez, irmãos, a música Te Louvarei. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Homens, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus.
gostaria, nesse momento, de convidar o pastor Sérgio Rosa, que está como candidato, né, aqui à nossa igreja, como pastor presidente, a fazer o momento de intercessão nesse momento. Está aqui, né? Amém. Amém. Tem os motivos de oração? Não tem? Então vamos orar então por todos aqueles que estão enfermos, né? Aqueles que estão carecendo desse momento, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, levando a cura física, levando a cura espiritual, levando a cura emocional. Tem muitas pessoas sofrendo de doenças emocionais, que o Senhor possa, nesse momento, tocar nessas vidas, então. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, a Deus, por esse momento aqui na tua presença, esse momento de intercessão, esse momento onde nós colocamos diante de ti as petições, os pedidos, os clamores, colocamos diante de ti, ó Deus, aqueles que sofrem, aqueles que, ó Deus, estão intercedendo por outras pessoas de sua família e por isso sofrem também. Pedimos a Deus que o Senhor dê forças físicas, forças emocionais, força espiritual, renovando a fé de cada um dos teus eleitos. Abençoa, Senhor, poderosamente. Toma, Senhor, o Mateus, que a igreja tem orado por esse jovem, que o Senhor esteja atuando, ó Deus, na vida dele, levando a Deus a cura ali sobre todo mal, sobre toda enfermidade. Toma o irmão do pastor Hamilton em tuas mãos, que o Senhor esteja agindo ali na vida dele, também, ó Deus, tocando ali, tirando toda a sequela de enfermidade e abençoando toda a sua família, ó Deus. Colocamos, ó Deus, diante das tuas mãos a Mariana, que tem feito, ó Deus, ali o tratamento do coração. Toma aquela jovem em tuas mãos, ó Deus, abençoa, Senhor, poderosamente cada um daqueles, ó Deus, também a Jacira, que está fazendo, ó Deus, o tratamento de câncer, que o Senhor esteja ali agindo na vida dela, levando, ó Deus, a cura sobre a vida da Jacira. Aqueles que nos ouvem agora, ó Deus, se há alguma enfermidade, se alguém nesse momento está padecendo de uma enfermidade, Deus, que o Senhor possa pôr a tua mão sobre essa vida, tirando agora, Senhor, toda a enfermidade, levando a Deus a tua cura, Senhor. Cura também aqueles que sofrem de alguma doença de ordem emocional. Ó Deus, leva a tua cura, tira toda a depressão, toda a ansiedade, tira, ó Deus, toda a agitação da alma, tira, ó Deus, e traz, ó Deus, sobre essas vidas a tua gloriosa paz, aquela paz que excede todo entendimento, que traz a calma, derrama também, ó Deus, a alegria que vem do teu Espírito sobre aquelas vidas, ó Deus, depressivas, ó Pai, em nome de Jesus. Toma, Senhor, a tua igreja, que o Senhor esteja agindo, Senhor, cada vez mais no seio da tua igreja, levantando cada vez mais, abençoando cada vez mais, despertando a cada dia, ó Deus, trazendo cada vez mais avivamento sobre o seio da tua igreja. Toma, Senhor, a PIB universitária, ó Deus, nesse momento de sucessão pastoral, que, ó Deus, o Senhor esteja direcionando, Senhor, os teus servos, ó Pai. Toma, Senhor, a comissão em tuas mãos de sucessão, toma o conselho, toma cada um dos irmãos, ó Deus, e direciona a cada um. Toma também, ó Deus, a minha família, também nos direciona, ó Deus, para que, ó Deus, se faça cumprir tão somente a tua vontade. Portanto, colocamos, ó Deus, em tuas mãos e sabemos que o Senhor há de direcionar da melhor maneira possível. Ó Deus, colocamos também o nosso país, ó Deus, em tuas mãos, nossos governantes, para que tenham, ó Deus, decisões sensatas, decisões, ó Deus, que vai corroborar para o bem e o crescimento do nosso país.
Abençoa, ó Deus, em nome de Jesus, e principalmente agora, nesse momento tão difícil que estamos, de pandemia. Ó Deus, já tantos morreram, mais de 200 mil pessoas morreram. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, nos auxilie, ó Deus, a sair dessa. Ó Deus, conduz os nossos governantes, então, para que, se a melhor forma de barrar a pandemia é a vacina, então que venha, ó Deus, a vacina, que possa chegar, ó Deus, a nós e que possamos estar imunizados, para que, novamente, possamos voltar, ó Deus, aos cultos presenciais, possamos voltar aos abraços, ao afago, aos beijos dos irmãos, ao toque, ao carinho de cada um dos irmãos. Então, abençoa, Senhor, poderosamente. Toma a nossa nação, toma a nação brasileira em tuas mãos, toma o nosso estado do Rio de Janeiro e nos abençoa, Senhor. Oramos assim, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Passo então a palavra ao pastor Hamilton para o momento da mensagem. Graça e paz da parte de Deus que é Pai e do Senhor Jesus a cada um dos meus queridos irmãos. Quero agradecer o privilégio de mais uma vez estar compartilhando a palavra com os irmãos. É uma alegria fazer isso sempre, né? E eu gostaria de convidá-los a olhar para a Bíblia. Se você estiver com a Bíblia por perto, pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho segundo o registro de Lucas, ou então acesse no seu celular, pode acessar no seu celular o texto, né, de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo de número 11. Lucas 15, a partir do verso de número 11, a gente tem um texto muito bonito, um texto que nos orienta sobre o grande amor de Deus. Ele tem lições práticas para cada um de nós sobre como se evidencia esse grande amor de Deus e num confronto com a realidade da vida, como devemos lidar diante do reconhecimento desse grande e desse infinito amor de Deus. Eu leio na Bíblia que está aqui no meu computador, eu acabei de abrir esse texto, Lucas 15, a partir de 11 até o 24, né? Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos, é Jesus contando uma história. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi entregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei
contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, e tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Que Deus nos ajude a entender esta palavra, que Ele nos faça compreender e colocar em prática esta palavra tão bela e que é tão utilizada para tantas pregações em tantos lugares. Meus amados, com esse texto, eu vejo nele muito mais do que a prodigalidade de um filho. Vejo, sim, o grande amor de Deus sendo demonstrado. Antes do texto ser um relato daquilo que a gente poderia dizer, um relato da prodigalidade de um filho, eu posso dizer que esse texto, ele nos ensina sobre o grande amor do Pai. Ele nos ensina sobre esse Pai amoroso. Aliás, em dada ocasião, eu falei à igreja, dizendo que eu acho que o título dado a esse texto deveria ser outro. Ao invés de ser a parábola do filho pródigo, esse título não faz parte do texto originário, ele foi colocado por uma questão didática pelos editores. Na verdade, deveria ser a história de um pai amoroso, do pai de amor eterno, a história de um pai cuja compaixão e misericórdia é um referencial, porque o texto relata com muito mais ênfase o grande amor de Deus, o grande amor do Pai. Um paralelo que a gente precisa traçar quando a gente olha para esse texto é que ele, na verdade, está falando de pessoas, duas pessoas, um pai e um filho, mas ele faz referência ao relacionamento que nós temos para com Deus, que é o nosso Pai. Ele é um exemplo, é uma comparação entre o relacionamento que aquele pai da história teve com seu filho, como um referencial do relacionamento que nós precisamos ter e aprender com Deus. Os filhos precisam aprender com esse filho e os pais precisam aprender com esse pai da história como Deus é. E nós, seres humanos, precisamos aprender com esse filho como, na verdade, é o ser humano, como nós somos, os riscos que corremos e as oportunidades. Aliás, o texto ele fala de dois filhos, né? Fala de um filho que ele estava... Ele declara, quando você lê o texto todo, você percebe que esse filho ele declara a carência que ele tinha de ser reconhecido, a carência que ele tinha de ser amado, a carência de amor. Enquanto o outro filho, ele fala da carência de liberdade. Um fala da carência que tem de ser amado, evidencia isso através do seu discurso em prol da carência de reconhecimento do pai. O filho mais velho diz: olha, eu estou há tantos anos, sempre te servi. É o filho que está em casa, é aquela pessoa, em termos comparativos, eu já vi pastores dizendo, é aquele bom membro da igreja que nunca se ausentou da casa do pai, nunca foi excluído, nunca saiu da presença de Deus. É aquele filho que sempre esteve aos olhos do pai
do lado certo das coisas, como se isso fosse até possível. Eu acredito que é uma realidade, não é plano teórico, porque Jesus é o nosso exemplo, e se Jesus cumpriu toda a lei, nós temos também, se formos crentes espirituais fundamentados no amor do Pai e orientados e seguirmos a orientação, nós também podemos ser libertos dos erros da vida, mas jamais deixaremos de ser pecadores. Não é um plano teórico irrealizável, mas é um desafio a ser alcançado, até porque o desafio do Pai para mim e para você é: sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O que a gente tem a aprender com esses dois exemplos que a Bíblia nos demonstra? Entre a queixa pela liberdade, o anseio pela liberdade e a carência pelo amor, pelo reconhecimento. A gente está diante do texto, como eu disse, que fala do grande amor de Deus. E a primeira lição que eu aprendo, vou falar, aliás, apenas de dois aspectos pelos quais a gente percebe a demonstração desse amor. Primeiro, o grande amor de Deus ele se demonstra pela liberdade concedida. A palavra de Deus nos ensina, no seu contexto geral, que Deus criou um ser humano livre. Aliás, uma das declarações doutrinárias das mais relevantes que nós temos, aliás, um dos itens da nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que eu considero dos mais relevantes e impactantes, é que nós temos liberdade de consciência, nós temos liberdade de expressão. O povo batista tem liberdade de consciência. Por isso, existimos e colocamos em prática a democracia congregacional. Nós somos democratas congregacionais. Nós não somos dirigidos por um presbitério. Nada contra as igrejas que são regidas, as igrejas que são regidas por presbitério. Existem algumas que são. Nós não somos. Não é uma de nossas características termos líderes que decidam tudo por nós. A Igreja Batista, na beleza da sua democracia congregacional, ela existe na sua forma de existir, ela é uma igreja que a sua gestão é democrática e o direito à consciência, a liberdade de consciência e de expressão é inalienável. Está escrito isso expressamente na nossa declaração doutrinária, reconhecendo o livre-arbítrio, porque a Bíblia ensina, sim, o livre-arbítrio. E Deus concede o livre-arbítrio. E o homem que não sabe o que fazer com a liberdade, ele cria a iniquidade. Ele escolhe muitas vezes o caminho mais difícil. Foi assim com o jovem dessa história. Por isso é que eu disse que o grande amor de Deus é demonstrado pela liberdade. O filho mais novo, conta a história, que disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança assim. Deus, assim, o pai, que é a prefiguração de Deus nesse texto, repartiu a sua propriedade entre eles. O texto relata que quando a gente não sabe usar a liberdade, a gente desperdiça o amor de Deus. A gente acaba escolhendo o caminho errado, porque não aprendemos a lidar com o grande amor de Deus que nos concede a liberdade. Com a liberdade concedida por Deus, nós poderíamos ser verdadeiramente livres, mas muitas das vezes, eu estou falando genericamente, as pessoas, quando eu digo nós, eu estou me referindo ao gênero humano. Muitas vezes nós usamos da liberdade para praticar a libertinagem.
usamos da liberdade para dar ocasião à carne, a linguagem que o apóstolo Paulo utiliza, e desprezamos a liberdade concedida por Deus, o livre-arbítrio concedido por Deus, nós o desperdiçamos quando fazemos escolhas que são inconvenientes. Esse grande amor de Deus concedido pela liberdade àquele filho levou-o a uma experiência muito dura, uma experiência muito difícil. E quando eu olho para esse texto e as etapas pelas quais aquele jovem passou, eu digo, essa experiência é uma experiência humana. É uma experiência, muitas vezes, de cada um de nós. Se não foi, poderá ser ainda. E a maioria das pessoas não entendem que um dia estavam exatamente como esse jovem, não sabendo o que fazer com a liberdade concedida. E eu não estou querendo fazer uma referência apenas a uma mera questão religiosa. Eu estou falando de experiência de relacionamento próximo com o Pai, intimidade com o Pai. Há pessoas que, pastor, mas eu nasci na igreja, eu cresci na igreja. Quando é que você se converteu? Eu nasci na igreja. Não, não é isso que eu estou perguntando. Você deve ter nascido numa maternidade. Ou, quem sabe, se você é mais antigo, talvez através até do auxílio de uma parteira. Não, eu nasci na igreja. Isso não é relevante para Deus. Não é isso que Deus quer saber. Deus quer saber o que você vai fazer com a liberdade que Ele te concedeu. Quando é que você, tendo idade da razão, da consciência, você reconheceu, eu sou pecador. Eu sou pecador, eu preciso me arrepender. Quando é que você caiu em si? Porque as pessoas que não compreendem o amor demonstrado pela liberdade acabam por ficar fora de si. O texto da história de Jesus, né, uma parábola, ele certamente não pode ser concebido como um fato real, uma ilustração que Jesus contou, mas isso não anula em nada o valor espiritual, o valor ético por detrás dessa narrativa de Jesus, ou seja, a lição que Jesus queria que eu aprendesse, que você também aprendesse. O grande amor de Deus se demonstra por essa liberdade. E, às vezes, a gente vai fazer mau uso da liberdade. Só então, em algum momento, cairemos em nós. Aquele jovem que se afasta de Deus. Ele se afastou porque estava insensível à realidade do Pai na sua vida. Às vezes, essa insensibilidade, a falta de intimidade, faz com que a gente se afaste de Deus, se distancie de Deus, dos seus princípios, dos seus valores. Isso acontece tanto, meus irmãos, quantas vezes existe uma cruel insensibilidade e ingratidão. O que é que Deus fez por você? Ele enviou Jesus ao mundo ou se autolimitou? A gente fala didaticamente de Deus na forma de existir em triunidade, na forma de se manifestar, na trindade, e a gente fala num linguajar didático para que você aprenda Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando Jesus vem ao mundo, ele é nada mais do que a autolimitação de Deus. É o Deus eterno se manifestando dentro dos limites da existência humana. É o Deus transcendente que se torna imanente e presente na nossa história para fazer parte do nosso cotidiano e nos ensinar como devemos ser. É o Deus que diz, olha, eu estou me aproximando de você, porque eu quero ter um relacionamento de intimidade, de proximidade com você. Só que, às vezes,
há uma cruel insensibilidade que foi revelada por aquele filho que não é diferente da maioria das pessoas, ou diferente de mim, ou de você, ou da humanidade. O ser humano é ingrato, muitas vezes. A insensível indiferença é revelada quando esse jovem da história que Jesus contou, ele se dirige ao pai dizendo: Pai, eu quero a parte da minha herança que eu tenho direito. Eu quero a minha parte da herança. Qualquer advogado, e a gente tem alguns advogados aí na igreja, sabe que herança só se discute quando existe uma figura que no direito é chamada de de cujus. De cujus é a pessoa que já faleceu. É alguém de cujos direitos vai haver um inventário e vai haver uma partilha de bens. Hoje, a legislação ela permite que você faça... Os especialistas em direito de família, como é o caso de minha filha, né? Pode ensinar a respeito, por exemplo, de antecipação da legítima, que é uma expressão jurídica que se refere à antecipação de partilha. O pai pode partilhar, pode fazer testamento e dizer como é que ele quer que seus bens sejam repartidos. Hoje existe essa possibilidade, só que naquela época não era assim. Um pai estando vivo, seus bens não estavam disponíveis, não poderiam ser distribuídos. Em outras palavras, é como se aquele filho estivesse dizendo assim: olha, pai, você vai morrer de qualquer jeito mesmo? Você é mais velho do que eu? Você vai morrer de qualquer jeito, então antecipa logo aí a minha parte, que eu quero viver a minha vida, eu quero sair, eu quero curtir a vida, eu sou jovem, então antecipa aí, dá minha parte da fazenda. E o filho mais jovem, ele teve uma resposta do pai. Você, no lugar desse pai, o que é que você faria? Principalmente esse pai, você sabendo que ele nada mais é do que a personificação de Deus, que sabe tudo. Sabe que o filho vai se desviar. Sabe que ele vai desperdiçar o dinheiro. Eu fico imaginando, gente, que amor que foi expresso de um modo tão intenso, o amor sacrificial, o amor que foi demonstrado de um jeito que é difícil até de compreender. Imagine se você soubesse que seu filho, ao pedir, olha, divide os bens que a gente vai ter depois que você morrer, e eu quero viver a minha vida, me dá a minha parte. O que você faria? Você daria? Olha, é uma lição para a gente pensar nela. Às vezes, o filho ele vai precisar aprender do jeito mais difícil. Há muita gente que... Alguns pregadores falam, tem gente que foi chamado pelo amor, e alguns são chamados pela dor. Então, é como se Deus ou aquele pai estivesse dizendo assim: meu filho, eu sei que você precisa crescer, você precisa amadurecer. Se de fato você precisa aprender do jeito mais difícil, ok, eu vou te atender. O filho, enquanto o filho revelava egoísmo, dizendo dá-me o que é meu, revelava exagero, extrapolava na expectativa de direito.
Uma coisa é o direito líquido, certo e concreto. Ele tinha uma expectativa de direito, então ele exagerou. Ele não aceitou conselhos. Você conhece alguém que não aceita conselhos? Olha, quanto mais jovem, isso começa geralmente na adolescência, né? Adolescente costuma saber tudo. E depois, quanto mais jovem, a pessoa imagina que sabe mais. Que sabe mais. Eu me lembro de um jovem que, em dada ocasião, sendo aconselhado, ele líder, foi aconselhado por uma anciã, que é uma pessoa, uma mulher de Deus extraordinária, que eu admiro muito, já pregou em nossa igreja. Ela foi encarregada, juntamente com um outro pastor amigo, que fora diretor do nosso seminário, inclusive, faziam parte da diretoria. E a eles foi delegada a responsabilidade de fazer uma reunião de conciliação com jovens que estavam batendo de frente. Então, enquanto eles recebiam os conselhos, um dos jovens disse assim: olha, vamos ouvir, são pessoas mais experientes, são líderes da nossa denominação. Enquanto um dizia, vamos ouvi-los, um dos jovens, ele disse assim: olha, essa questão de idade, tempo de igreja, isso não quer dizer nada. Eu tenho um avô que ele já tem mais de 70 anos. E eu tenho um primo que tem 19. Eu prefiro muito mais sair com o meu primo dirigindo um carro do que com o meu avô. Esse negócio de idade não significa nada, não. Meus irmãos, ele demonstrou uma arrogância, uma falta de humildade tão intensa, tão grande. Foi tão insensível que o grupo tinha ido, os dois, aliás, tinham ido para aconselhar. A consequência foi que disso surgiu uma intervenção sobre a organização. Eu tive que ser o interventor sobre a organização. Às vezes falta humildade. Às vezes o orgulho cega. E a imaturidade faz com que as pessoas tropecem, não reconheçam a autoridade. Faz um rompimento de um relacionamento que não deveria ser rompido. Perde a oportunidade de receber orientação de alguém que já viveu mais. Quem já viveu mais, em tese pelo menos, é mais experiente. Já errou mais. Por isso pode falar com mais autoridade sobre algumas questões. Mas quando o egoísmo cega as pessoas, cega, inclusive, para a bênção que é a liberdade. O egoísmo, ele começa a se revelar. As pessoas se preocupam apenas com o que é seu. É o meu direito, é a minha vida. Eu quero seguir a minha própria consciência, a minha liberdade. Eu quero e não preciso dos teus conselhos. Não quero saber dos seus problemas. Deixa eu resolver do meu jeito a minha vida. As decisões são minhas. Nós rompemos com Deus. Rompemos com aquele que poderia nos abençoar tremendamente. Como é que você tem agido em relação a Deus? Deus tem falado ao seu coração? Você tem ouvido os conselhos de Deus? Você permite que Deus fale com você através da palavra, através da pregação? Ou é a pessoa que, de repente, quando vai começar a pregação, você logo encontra um jeito de se distrair? E eu não sei se você realmente para ouvir a palavra de Deus com devoção. Não sei quando foi que houve um diálogo de Deus com você como filho, de pai para filho.
Você falou, Deus te ouviu. Mas só que, às vezes, você não parou para ouvir Deus falar com você. Quanto tempo faz que você não tem um diálogo com o Pai? Às vezes isso acontece também, uma lição, um exemplo para cada pessoa. Você tem dialogado com seu pai, você que é jovem? Há pais que são considerados muito intolerantes. Há filhos que são considerados muito impacientes. Há pais impacientes também. Há filhos que querem ser donos da verdade e, às vezes, escolhem o caminho mais difícil. Infelizmente, alguns vão precisar experimentar a liberdade concedida para que possa crescer e amadurecer. Você é livre para fazer escolhas. Deus nos deu o livre-arbítrio, eu já disse. Mas você não é livre de receber as consequências. Você é livre para escolher ir para a direita ou ir para a esquerda, mas não será livre das consequências que virão. Você é o tipo do filho que está vivendo que etapa do seu relacionamento com Deus? Você é aquele tipo do filho que se senta ao lado do pai e que dialoga, que conversa. Você é o tipo de pai que se coloca ao lado do filho para aconselhar, para orientar. O grande amor de Deus é demonstrado pela liberdade. E a pessoa que não faz o bom uso da liberdade, sua vida fica de pernas para o ar. Tudo dá errado. Os sonhos de felicidade, de bem-estar, viram tragédia. Os projetos fracassam. Aquele filho experimentou isso. Foi para uma terra longínqua. Eu fico imaginando que quando Jesus contou essa história, talvez o sonho de consumo de alguns imaturos seja ter bastante dinheiro para ir para Las Vegas, ou ir para Nova York, ou qualquer outro lugar do mundo, seja da América ou da Europa ou da Ásia. Às vezes o sonho é alguma coisa que está fora. Eu preciso disso para ser feliz. Às vezes o problema está dentro e a pessoa sonha com aquilo que está fora. Eu fico imaginando aquele jovem naquela época, talvez, olha, eu quero ir para Babilônia, eu quero ir para Roma, eu quero ir para um outro lugar, eu quero sair desse interior, ou sair dessa cidade, eu vou para outro. É muito comum que a pessoa que tem um rombo de um vazio espiritual em seu coração pense que a solução está fora. Mas eu quero lembrar, a solução está aí dentro, meus irmãos. Os projetos daquele jovem, eles fracassaram de tal maneira que ele gastou toda a fortuna pela ilustração, pela história. Parece que não era pouca coisa. Ele foi para uma terra longínqua e gastou tudo. Tudo, com farras, com mulheres, com bebidas. A gente faz as nossas deduções. Aí veio a fome. Veio a fome e ele queria comer comida dos porcos. Tem versão que diz que ele queria comer as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Há pessoas, e amigos, entre aspas, que só vão se aproximar de você quando você puder estar pagando aí as festas, as bebidas, etc. Os falsos amigos. E nessa hora, na hora da fome, da dificuldade, eles vão se distanciar de você. E eu gostaria de lembrar que aquele jovem, ele não apenas teve que comer comida que os porcos comiam, desejava tanto comer e ninguém lhe dava nada. E provavelmente, eu não sei como ele comeu, mas eu imagino que ele deve ter furtado a comida dos porcos para comer. E naquele contexto, ele, para comer a comida dos porcos ou comer alguma coisa,
ele teve que ser empregado, fazendo serviço que para um judeu era a coisa mais odiosa que poderia existir, que era cuidar de porcos. Tanto que havia uma expressão na tradição rabínica, e que existe esse registro até hoje: maldito seja o que apacenta porcos. Ele era considerado maldito, e foi exatamente naquela situação de desilusão, de desesperança, desilusão com o mundo, com as pessoas, com a vida, com os amigos, eu diria amigos, entre aspas, com as mulheres ou namoradas que tinha, ninguém lhe dava nada. O verso 16 diz isso. Ninguém lhe dava nada. E é nesse contexto de desilusão com o mundo, com a família, com amigos, com namorados, com as pessoas que deveriam te demonstrar amor, cuidar de você. É nesse contexto que muita gente, às vezes, é desiludida até consigo mesmo. Carrega consigo um complexo de culpa, dizendo: eu mereço isso. Eu estou e vou pagar o preço da minha burrice. Vou pagar o preço da escolha ruim que fiz. Queridos, eu quero dizer que é nesse momento mais difícil que demonstra que você está fora de si mesmo. Foi nesse contexto que aquele jovem aproveitou a oportunidade e caiu em si. Então, qualquer pessoa que se afasta de Deus, se afasta do Pai, está fora de si. Se você não está vivendo a intimidade com o Pai, não está na casa do Pai, você está fora de si, segundo o texto dessa palavra. É necessário voltar para a casa do Pai. Aí é por isso que aquele jovem usou, na narrativa do Evangelho de João, a declaração sobre ele foi: caindo em si. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Eu vou voltar para casa. Eu vou chegar para o meu pai e vou dizer: pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus escravos, como um dos teus empregados que trabalham em troca praticamente da comida ou de um salário muito pequeno. O filho pensou nisso. Ele pensou, mas não apenas pensou. Ele sentiu que precisava voltar, mas ele teve coragem de tomar a decisão. Às vezes há pessoas que ouvem a palavra de Deus 1, 2, 10 vezes, mas não tomam uma decisão porque são covardes, não são corajosos. Decisão de voltar para o Pai é a decisão mais abençoadora que uma pessoa pode tomar em sua vida. É necessário colocar em prática o desejo bom do coração. E o desejo bom do coração de voltar-se para a casa do Pai, ou voltar para a casa do Pai, esse desejo precisa ser colocado em prática e requer coragem. E esse pai, como disse, representa Deus. Deus quer ser seu pai. Deus quer acolher você. Deus quer abraçá-lo, chamá-lo de filho. Deus quer ter intimidade com você, mas é necessário que você permita que Jesus seja o seu Salvador. Jesus veio ao mundo para estar conosco. Ele prometeu: estarei convosco todos os dias. Só que às vezes a gente despreza isso. Você tem usado a sua liberdade com sabedoria? Você tem usado a liberdade? Ou simplesmente está fazendo como o jovem da parábola? Eu quero viver a minha vida. Meu querido, volte-se para Deus. Isso se aplica não apenas a jovens e adolescentes, aplica-se a pessoas de quaisquer faixas etárias. Volte-se para Deus.
Volte-se para Ele, porque Ele já deu um passo muito grande em sua direção. Se você der um, Ele já tem dado 10 na sua direção. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, pessoas que estão desiludidas com o mundo, com a vida e com as pessoas. Ele jamais decepcionará você. Então, a primeira afirmativa, guarda isso no coração. O grande amor de Deus é demonstrado pela liberdade, mas seja responsável com a liberdade. O livre-arbítrio é um dom maravilhoso, é um presente extraordinário, mas é um presente perigoso. Saiba usar a liberdade que Deus te deu para fazer as escolhas certas, porque, caso contrário, o desperdício acompanhará a sua história, desperdício de vida, de dinheiro, de relacionamentos, enfim, de prosperidade. Deus quer abençoar a sua vida. Continuando e concluindo, eu quero dizer que o grande amor de Deus, ele se demonstra pela compaixão. Tem muito de teologia nesse texto, mas eu não posso me estender muito em relação ao nosso tempo, até porque o convívio online, as pessoas têm pouca paciência para ouvir. Aliás, pouca capacidade até de concentração, até porque os filhos das trevas, que são muito sagazes, criam programas que são muito mais atrativos do que na nossa expressão de comunicação da palavra bendita da verdade. Mas eu posso dizer, concluindo, que o grande amor de Deus é demonstrado pela compaixão. O verso 20 fala que aquele jovem, depois de ter pensado, olha, eu vou voltar para casa, vou pedir perdão, ou seja, demonstrou arrependimento, que é o caminho da liberdade. Ele, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. Tem uma versão diferente desta, que diz que o seu pai, vendo-o de longe, ele correu para o seu filho e lançou-se-lhe ao pescoço. Eu fico imaginando um pai baixinho que pulou e pendurou no pescoço do filho, que devia ser grandão. Eu fico imaginando isso. O pai o abraçou e o beijou, queridos, através do arrependimento, da fé que nos leva à ação. A gente pode experimentar exatamente aquilo que esse jovem da história experimentou. O perdão, o amor incondicional, a aceitação, a alegria de ser recebido em casa. Ou seja, o Pai, ele nos ensina muitas coisas de profundidade teológica, quando ele diz, olha, vamos fazer uma grande festa. Veja a justificativa. Porque esse meu filho estava morto. Com isso, eu aprendo, qualquer pessoa distante de Jesus, distante da casa do Pai, está morta espiritualmente. Precisa reviver. Ele disse, esse meu filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido. Ou seja, qualquer pessoa distante do Pai, distante da casa do Pai, distante de Jesus, o Filho que veio ao mundo como evidência do amor do Pai. O Filho é o Pai autolimitado. É o Pai que limitou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo. Assim, Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que Jesus, ele esvaziou-se da sua glória e tornou-se homem, sendo humilde e experimentando a morte em nosso lugar e morte de cruz. Meus amados, que amor maravilhoso a alguém que estava perdido. Qualquer pessoa longe da casa do Pai está perdido. Eu pergunto, você está morto ou está vivo? Você pode estar com o coração batendo. Seu cérebro pode estar funcionando até muito bem. Mas isso não significa que você esteja vivo. Porque vivo é aquele que tem vida e vida em abundância.
Se você não tem Jesus no seu coração, você tem vida física, vida material. Do ponto de vista objetivo, sua história, seu lado eterno, não será vida, mas será morte. Após a soma da sua existência terrena, o que é que te espera? A vida, que é sinônimo de céu em alguns contextos da palavra de Deus, ou a morte? Perdição ou salvação? Aquele jovem distante de Deus caiu em si, estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado, por isso a alegria na casa do pai, recebe com alegria. Tem pai que joga na cara, o filho sai, sofre, tem uma experiência dolorosa quando volta. Eu não te falei, eu falei que você ia quebrar a cara, e com Deus é diferente. Deus simplesmente ama o pecador. Não lança em rosto, não lança em rosto. Ele perdoa incondicionalmente. Ele fica feliz porque o pecador se arrependeu e voltou. Tem gente que parece que quer se justificar no eu daquele que cometeu um pecado que, de repente, gerou um escândalo e quer punir ao invés de acolher, abraçar. É óbvio que as pessoas precisam ser responsáveis, precisam responder por seus erros. Só que não podemos deixar de amar as pessoas. O pai teve alegria ao receber o filho experimentou uma alegria maior ainda. Sabe que tipo de alegria é essa? A alegria da salvação. É a alegria que suplanta toda a dor e todo sofrimento que, porventura, tenhamos experimentado. Alguns símbolos existem nesse texto que nós lemos. O pai, quando recebeu, disse aos seus servos: pegue a melhor roupa para ele. A roupa diferenciada era símbolo de honra. Recebeu com honra. Ponham alparcas nos seus pés. Ou seja, eu não quero recebê-lo como escravo. Os escravos não usavam sandálias. Os filhos, sim. Então, ponham alparcas nos seus pés, ponde-lhe um anel no dedo. Onde o anel era símbolo de autoridade. Ele estava recebendo, dando ao filho o direito de o representar. Eu já disse em dada ocasião, para essa mesma igreja, que o anel era uma espécie de carimbo com o qual, depois de jogar a cera derretida sobre um envelope para lacrar ou lacrar a correspondência, aquele selo, o anel era como se fosse um carimbo, selando aquela carta, para chegar inviolada ao destinatário. Então, ou seja, o selo, a semelhança do que os reis faziam no passado, ao selar contratos, era também na base do carimbo do anel. O filho recebeu o anel do pai, ou seja, eu te recebo como filho legítimo, com toda a autoridade, você vai poder me representar. Eu recebo com toda essa autoridade e com alegria. Vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma festa, e eu fico imaginando, lembrando do irmão Marcionil na churrasqueira, que coisa legal. Eu imagino que se o irmão Marcionil estivesse lá, ele seria um churrasqueiro alegre, do mesmo jeito que ele, junto com os demais colaboradores, né? Junto essa turma toda aí, Marcionil, Robinho, Robertinho, William, e essa turma da cozinha aí, junto com as meninas, tem uma equipe maravilhosa nessa igreja. Quando chega um perdido, meus irmãos, a gente tem que se esforçar para demonstrar alegria, tem que pegar o bezerro cevado, fazer o melhor para essas pessoas. A gente tem que se alegrar, sabe por quê? São pessoas que
sem Jesus estavam mortas e quando voltam para a casa do Pai, estão revivendo. A gente tem que celebrar com muita alegria, com vigor. Estava morto e reviveu. Você tem se alegrado? Há pessoas que têm vergonha do pecado, sofrem com o pecado, mas não têm coragem de se arrepender e muito menos de se apresentar diante de Deus e diante da igreja e mesmo sem palavras dizer: Senhor, eu sou pecador. Pequei diante do céu perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas, Senhor, perdoa o meu pecado. Eu não sei como é que você está vendo, como está a sua vida. Não sei quais são as escolhas que você está fazendo na sua história. Mas eu sei que Deus pode fazer por você aquilo que eu não posso. Entrega a sua vida ao Senhor, volta para a casa do Pai. O Pai te espera com os braços abertos. O Pai quer te abraçar. Volta para a casa do Pai. Entrega o seu coração a Jesus. Reconhece: eu sou um pecador. Reconheça e diga: eu sou um pecador, preciso do perdão do Senhor. Eu preciso voltar à casa do Pai, porque não existe outro caminho, não há lugar melhor para que eu esteja do que na casa do Pai. Você é a pessoa que nesta hora, de repente, é com você que Deus está falando. Dá mais importância à intimidade com o Pai. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, eu quero agradecer pelos que ouviram a Tua palavra e que nesta hora talvez estejam tomando uma decisão espiritual. Que possam verdadeiramente estar tomando a decisão. Não aquela decisão fruto da tentação de desistir da igreja, desistir de Jesus, desistir da espiritualidade, desistir da fé, porque isso não é fruto do Espírito, é fruto da tentação do maligno. Mas que, uma vez libertas, estejam nas mais profundas trevas, estejam na mais profunda desilusão, ou até mesmo na ilusão dos prazeres e das vãs experiências de alegria, a falsa alegria que não é a alegria da salvação. Sejam quais forem as circunstâncias que nesta hora caiam em si e digam: eu sou pecador, preciso voltar para a casa do Pai, não posso abandonar a intimidade com o Pai, eu preciso de Jesus no centro da minha história e no centro da minha vida, e eu quero realmente voltar, e eu tomo essa decisão agora. Por isso, eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor. Eu quero o abraço de Deus, o abraço de boas-vindas, eu quero ser chamado de filho, e quero ser motivo de alegria para a minha família da fé, para os meus irmãos. Ó Deus, junto com essa pessoa que talvez esteja orando assim, eu oro suplicando perdão pelos nossos pecados. Ó Deus, receba essa decisão e escreve este nome no livro da vida. Esse é o símbolo, Senhor. Lacra como uma correspondência com o selo da eternidade a este que entrega o coração neste momento, como alguém que jamais se desviará do caminho, sempre estará na casa e na presença do Senhor até a tua volta. Deus guarda e protege. Em nome de Jesus, nós oramos, rendemos graças. Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Que o grande amor de Deus te abençoe. Kizzy, pode continuar. Deus te abençoe muito, filha. Muito obrigado. Boa noite, irmãos. Assim nós encerramos o nosso culto.
Lembrando, né, que temos atividades durante a semana, temos os nossos cultos, amanhã temos o dia especial de oração, então participem e estejamos juntos sempre durante a semana e até o próximo domingo. Boa noite. Boa noite, irmãos. Até amanhã. Boa noite, gente. Até amanhã. Boa noite. Daqui a pouco tem a EBD da Juventude, hein? Não esqueçam. Linda pregação, hein, pastor? Boa semana. Gostei muito. Boa semana para todos. Obrigado, Wilson. Deus te abençoe muito. Mandou bem, pastor Hamilton. Muito excelente. Muito boa. Muito boa mesmo. Muito boa.